Pessoal, vamos para a nossa próxima entrevista. Hoje é dia de participação da Karina Calife, médica sanitarista, aqui com a gente para falar um pouco sobre a Covid-19 no Brasil e no mundo. E a notícia da semana aqui no país, né, é essa guerra política em torno da Coronavac, guerra essa que foi travada essa semana pelo governo Bolsonaro. Após a morte de um voluntário, a Anvisa suspendeu os testes clínicos da vacina que é desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês. O presidente Bolsonaro, então, comemorou. Pois é. Depois a gente fica sabendo que a morte nada tinha a ver com a vacina. Segundo, inclusive, laudo médico, o voluntário se suicidou. Ontem, a Anvisa autorizou, então, a retomada desses testes. A doutora Karina Calife já está com a gente, ela que além de médica sanitarista é mestre e doutora em medicina preventiva pela Faculdade de Medicina da USP e professora da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo. Olá, doutora Karina, tudo bem com você? Tudo bom, Thalita? Como vai? Um prazer estar aqui com vocês novamente. Prazer é sempre nosso, Karina. Karina, primeiro eu queria te ouvir em relação a esse episódio, então, nessa semana. A gente já tinha comentado aqui algumas outras vezes sobre a suspensão dos testes clínicos, né? E teve uma vez, inclusive, que a gente se questionou, falou, nossa, mas teve suspensão em um dos testes. Quer dizer, não teve suspensão, teve uma morte em um dos testes e não foi suspenso. E daí a gente fica sabendo que não teve relação nenhuma, a pessoa estava tomando placebo, inclusive não era o medicamento, né? Então, tudo bem, não tem relação. E dessa vez foi isso, não tinha relação nenhuma, e mesmo assim a Anvisa foi lá e suspendeu os testes da Coronavac. É claro que a gente começou imediatamente a se questionar sobre a politicagem por trás disso tudo, já que Bolsonaro até comemorou que não ia ter mais a Coronavac aqui no Brasil. Como que você viu esse episódio? Como fica a Anvisa diante disso tudo também? Eu queria te ouvir. Bom, Thalita, inicialmente, do mesmo jeito que da outra vez, eu me solidarizo com a família da pessoa com que aconteceu isso, né? E a gente fica muito atento, porque assim, a vacina é uma coisa muito séria, né, Thalita? É muito sério a gente estar no meio de uma pandemia, fazendo esse tipo de construção, de estudo, de acompanhamento. Então, a responsabilidade com todos os atos, ela é assim fundamental. O que é que aconteceu nesse caso? A gente, quando tem qualquer episódio que seja um episódio muito grave, muito sério, temos que fazer, interromper, olhar, prestar atenção. Então, de um ponto de vista mais geral, isso, ok, está correto, está tranquilo. A gente fez isso outras vezes, aconteceu isso com a vacina de Oxford, a gente conversou aqui, a AstraZeneca com aquela mielite, houve aquela morte do rapaz, né, do outro rapaz, que inclusive era colega, quando da outra vacina também. Porém, Thalita, nesse caso agora, se já tinham as informações, a questão é, acontece uma morte de uma pessoa que está no estudo, tem que se parar e avaliar. A grande questão aqui que a gente não consegue ter certeza, né, mas o que aparenta é que a informação já havia chegado, sendo muito claro que não tinha relação, porque uma morte como a que aconteceu, ela não tem relação com a vacina. A primeira coisa que você faz num caso desse existiu um acidente grave ou não? Esse foi uma pessoa do grupo que fez o placebo ou foi uma pessoa do grupo que fez a vacina? Né? Naquele caso da outra morte, já se viu que ele estava no grupo de placebo. A diferença aqui esse estava no grupo da vacina. Mas rapidamente se conseguiu ver que era um caso que não tinha, ou seja, não existe a menor possibilidade de relação de uma morte como essa com a condução da vacina, como até em algumas redes sociais as pessoas tentaram fazer. Isso não existe, né? Então, isso já está comprovado. Claro que no meio dessa guerra da vacina, o que é muito triste, porque a gente não está nesse momento no nosso país, mesmo que a gente tenha as duas vacinas acontecendo ao mesmo tempo no país, que elas passem por todas as fases do processo, isso será insuficiente para a nossa população. Nossa população é enorme, a gente vai precisar contar com essas e, quem sabe, com outras, né? Com outras condições. Então, a gente fica muito triste que tenha se colocado dessa forma. Primeiro, assim, a falta de empatia de um presidente da República que não pode ter uma atitude como essa, comemorar uma coisa dessa forma. E, de outra forma, se a Anvisa já tinha essa resposta, ela não poderia ter parado assim, né? O que a gente não sabe é se a informação já tinha acontecido antes. O que é que fala, assim, que a gente fica meio em dúvida disso? É uma pessoa que da condução da Anvisa que não usa máscara em espaços públicos, né? Então a gente tem outras questões que nos fazem questionar um pouco essa atitude.
E é um risco muito grande botar em questionamento a credibilidade da Anvisa, né, doutora? Totalmente. A gente já conversou aqui também sobre a Anvisa. A Anvisa vai acompanhar a lisura de todos os processos. A gente está falando aqui das vacinas, mas de qualquer medicamento novo, de insumos, das pesquisas que estão acontecendo. Então, não pode haver nenhum tipo de inclusão, ou seja, de dúvida quanto a esse processo. A gente tem 5 diretores diferentes que têm mandatos discordantes aí exatamente para que isso não aconteça. Agora, eu acho que existiram várias coisas, alguns parlamentares entraram com o processo e estão olhando por que, que isso aconteceu dessa forma, né? Para ficar atento. Porque quem aponta e quem escolhe os diretores da Anvisa é o Senado também, né? Então, se existir qualquer dúvida de que esse processo esteja acontecendo com alguma interferência do governo federal, é possível que se revejam, inclusive, essas indicações, tem que haver respostas e tal. Então, assim, é uma pena que isso aconteça, podia ter se visto, já sabendo imediatamente que a morte não tinha nada a ver com a vacina, não precisava ter se passado por esse processo, ter tido esse tipo de constrangimento, esse tipo de publicização, né, e até comemoração de uma coisa que a gente não tem o que comemorar. Infelizmente, hoje no nosso país, em relação à saúde, a gente não tem o que comemorar. Vamos falar sobre um outro aspecto técnico também da vacina, das vacinas, né? Porque você sempre destaca aqui para a gente, Karina, a importância de sabermos sobre a eficácia dessas vacinas. E dessa semana, a Rússia e também a farmacêutica americana Pfizer, que desenvolve a vacina junto com a Alemanha, anunciaram que suas vacinas contra a Covid têm mais de 90% de eficácia contra a doença. O que isso significa? São números positivos, a gente imagina num primeiro momento, né? Sim, eu acho que os números são positivos, aí sim a gente tem alguma comemoração a fazer, mas com toda cautela e todo cuidado, porque o número, veja, primeiro que isso é uma publicização das empresas, né? Então elas colocam o que acharam, ainda não houve a publicação daquele jeito que a gente fala, com revisão entre pares, isso precisa acontecer também. Mas o que a gente tem visto da Pfizer, pelo que eu li, tenho acompanhado, tal, a gente tem aí foram 94 pacientes. Eles têm já tiveram 3 fases de estudo olhando para a eficácia. No primeiro e no segundo eles não publicizaram nada, e nesse agora publicizaram algo um pouco a mais dos 90%. Então, mesmo que a gente, ao juntar tudo isso, até as novas fases, a ampliar esse número, porque 94 é um número pequeno ainda, que caia um pouco, a tendência, Thalita, é que a gente realmente tenha uma vacina com a eficácia positiva, né? A mesma coisa a gente pode falar aí do que a gente está vendo apontar. Claro que a gente ainda precisa ver a publicação disso, a gente tem que olhar para algumas outras questões. Mas a gente está chegando num momento, né, Thalita, assim, da fase 3, que a gente já falou aqui, que inicialmente a gente vê a segurança, as vacinas têm se demonstrado seguras, a gente vê a questão da imunogenicidade, se os anticorpos viram, tal, isso tem acontecido, algumas precisam de 2 doses, e agora a gente está olhando para a eficácia. Eu acho que a gente tem aí um horizonte positivo em relação à eficácia, que podem ser diferentes entre as vacinas. Essa divulgação sobre a eficiência da vacina quer dizer que ela está numa fase bem final, de que já está quase terminando esse processo? A gente acha que sim, Thalita, que esses primeiros, já que agora assim, as pessoas, né, as empresas, os espaços de produção, os laboratórios, estão começando a publicizar esses dados, e isso está acontecendo porque a gente está aí provavelmente finalizando a fase 3, a gente tem alguma expectativa que no comecinho de 2021 a gente tem os primeiros resultados um pouco mais, até o final desse ano talvez haja alguma publicação já, né? Então, o início do ano que vem, a gente, inclusive com a vacina da Sinovac, a Coronavac, já tem a Nízia Trindade, a gente já falou isso aqui também. Ela apontou a possibilidade a chegada em janeiro de alguns dos insumos para que isso seja produzido no país. Então, a gente acha que aí no primeiro semestre vamos ter já um certo número de vacinas, que, claro, não vai ser suficiente para todo mundo, garantindo aqueles grupos prioritários, principalmente os profissionais de saúde, né, que são aqueles que mais transmitem. São os que defendem, mas são também os que mais circulam e transmitem.
Fazendo uma pesquisa sobre essa questão da eficácia das vacinas, eu vi que existe uma dúvida entre eficácia e efetividade, há muita confusão. Há uma diferença entre falar em eficácia e efetividade da vacina, Karina? Sim, Thalita, assim. Quando a gente fala, primeiro, de eficácia, a gente está falando. Tem alguns conceitos aí na epidemiologia, né? A eficácia é como que a gente faz para que aquele recurso, por meio de algumas ações realizadas, a gente tenha o alcance dos melhores resultados possíveis. Então, por isso que uma vacina ela tem que ter uma eficácia maior, o mais perto possível dos 100%. No momento de pandemia, acho que a OMS já falou que uma vacina para ser utilizada, produzida, tem que ter mais de 50%. A gente tem esperado aí algo entre 70% a 80%. Essas que estão sendo apontadas estão chegando com quase 90%. A eficiência, ela fala do jeito de você usar os recursos da melhor forma, ou seja, não dá para você gastar recurso e fazer um monte, e produzir um monte de vacina que não seja eficaz, né? Não dá para você sair fazendo teste para entrar na empresa se isso não é eficaz. O que é eficaz? Então, é aquilo, o jeito que você usa os recursos disponíveis do ponto de vista de tempo, do ponto de vista de custo. Então, são coisas diferentes. E a efetividade é se isso aconteceu de verdade, ou seja, se aquilo produziu mudanças e diferenças, né, em relação à população que está utilizando daquele recurso. Portanto, agora a gente realmente só pode falar em eficácia, ainda não dá para falar sobre efetividade, né? Porque, enfim, não É, chegou para a gente ainda. efetividade não, eficiência é assim que a gente vai olhando como é que a gente aponta para esses recursos, mas por enquanto o que a gente está esperando e que o que se vê na fase de estudo das vacinas é sim a questão da eficácia, Thalita. Maravilha. Doutora, seguinte, números mostraram que essa semana os hospitais particulares de São Paulo registraram alta de internações. O presidente do Albert Einstein chegou a alertar que as classes A e B, que conseguiram se isolar no início da pandemia, agora estão saindo de forma muito relaxada, o que já está gerando uma nova onda de contaminação. E é claro, a gente fala das classes A e B, mas isso acaba impactando na sociedade como um todo, né? Vamos relembrar um pouquinho, então, sobre as necessidades que ainda continuam a vigorar de distanciamento, isolamento, do uso da máscara. E outra coisa, queria que você aproveitasse e desse dicas, porque a gente tem domingo agora a eleição municipal, né? O que a gente pode fazer para se proteger o máximo possível? Certo, Thalita, vamos lá. Então, começar do final, né? Para se proteger aí na eleição, eu acho que a gente tem que respeitar primeiro o horário que está determinado para os idosos, para que a gente não circule, porque isso não é obrigatório, é algo que está sendo feito de uma forma solidária, então que a gente garanta aí que esse horário inicial das 7 às 10 seja de fato para as pessoas idosas que querem ir votar, que têm o direito de exercer aí a sua cidadania. Temos que ir com máscara, ir com álcool gel, eu acho que é algo importante. Garantir a distância, né? Se houver algum tipo de fila, entrar um por vez, pegar o seu próprio documento, não entregar na mão de ninguém, então você vai demonstrar aquilo e ficar o menor tempo possível. Então, tentar ser solidário e aí espaçar os espaços, né? A outra questão, Thalita, é assim, votar com consciência também, né? Votar pensando nas questões que a gente está vivendo na pandemia, na possibilidade de investimento da melhor forma possível no nosso SUS, no nosso Sistema Único de Saúde. A outra coisa que eu acho que é bem importante você estar trazendo em relação ao número de casos. A gente tem visto circular, claro que a gente tem que ver essa tendência a partir de média móvel e tal, mas a gente tem visto um aumento, sim, dos casos e também dos espaços onde se pedem vagas, sabe, para os hospitais. Então, o pessoal do Albert Einstein falou, eu acho que o próprio Sírio também, esses hospitais privados têm falado e apontado o aumento de utilização tanto dos espaços, dos quartos das enfermarias e das enfermarias nos públicos, né, e das UTIs. A gente tem também pessoas que trabalham em centrais de regulação, que têm ainda informalmente apontado para a gente um aumento da necessidade de vagas, de leitos, de internação. E a gente tem visto em várias, não é só em uma, em várias universidades que optaram por voltar
em parte para momentos presenciais, um aumento do número e da circulação entre os alunos. Isso quer dizer que foi só porque foi para a aula? Não obrigatoriamente, Thalita. O que é que acontece? Vai para a aula, aproveita e vai no bar, aproveita e vai sair, e faz encontro entre as pessoas. Então, a gente não pode deixar que isso aconteça, gente. Por mais que a gente esteja num caminho de reconhecimento, de melhora das ações, né? Tanto do manejo quanto das vacinas que a gente está vendo aí, mas que ainda passa um tempo, né? A gente já conversou disso aqui, até todo mundo ser vacinado ainda passa um bom tempo. Esse é o momento da gente continuar se cuidando, né? Então, sair para o estritamente necessário. Máscara é uma coisa que a gente tem muita evidência, Thalita, e a máscara é uma coisa transindividual, a gente se protege, a gente protege o outro, a gente protege quem a gente ama, né? Então, o percentual de proteção aumenta quando todo mundo está usando máscara, e a gente só tem que sair para o trabalho que foi estritamente necessário, não tem que ir para restaurante, não tem que ir para espaço de aglomeração. E outra coisa que tem sido muito, que a gente tem que estar muito atenta, festas familiares, com pessoas de várias casas diferentes. Isso aconteceu muito na Europa, né? Muito na Alemanha, e eles estão, inclusive, reduzindo essa possibilidade de encontros familiares entre, no máximo, duas casas diferentes. Enfim, são questões para a gente ficar atento. Puxa vida. Vamos, finalizando esse assunto mais nacional, vamos para o internacional. Primeiro, os Estados Unidos. Joe Biden, que foi o presidente eleito, anunciado agora no final de semana, anunciou inclusive já a criação de uma comissão de combate à Covid-19, implorou para a população usar a máscara. A gente vê uma atitude muito diferente do ex-presidente, do ainda presidente Donald Trump, né? E você tinha comentado isso, que, enfim, de qualquer Biden ganhando, certamente o tratamento da Covid ali no país seria diferente. É isso que a gente está vendo, né? Exatamente. Eu acho que ele já montou um comitê, o Biden, já está fazendo várias, tem inclusive uma brasileira, né, nesse comitê. A gente tem pessoas muito boas, tanto do ponto de vista de políticas públicas aqui no Brasil, quanto do ponto de vista de virologia, infectologia, enfim. Uma colega esses dias estava falando, dizendo isso, né? A gente sabe o que fazer, a gente sabe como tem que fazer e tem que haver apoio do gestor, né, para que isso aconteça. Então, uma das coisas mais importantes é garantir a testagem, que está no plano que ele apresentou há pouco, né? A testagem em massa, além da testagem, a questão do contact tracing, né? Que é essa coisa da busca dos contactantes. Então, você isola não só, Thalita, quem está positivo, mas as pessoas que nos últimos dias tiveram contato com aquela pessoa positiva. Até que você tenha ou não uma mudança, aparecimento de sintomas, ou se não houver, você tem um certo tempo, um certo time para poder também testar essas pessoas. E assim você vai segurando e não deixa com que a multiplicação disso aconteça de uma forma muito rápida, né? Além de várias outras questões. Eles também, nesse comitê, aí estão vendo as questões da vacina. Tá? Então, a primeira questão que eu acho que é fundamental nisso, ninguém está dizendo aqui que é a melhor coisa do mundo e tal, mas a gente vê um outro olhar para a pandemia, com mais respeito para as pessoas, sem negacionismo, usando as evidências da melhor forma possível. Então, dizendo que vai ser obrigatório o uso de máscara, fazer teste e fazer esse seguimento dos contactantes. Eu vejo isso com muito bons olhos. É um alívio para a gente ver um outro país agindo dessa forma, um país que estava na mesma que a nossa, né? Que a gente continua aqui nessa situação, infelizmente. A gente falou dos Estados Unidos, mas olha só, hoje a informação é de que o mundo registrou um novo recorde diário de casos de mortes e contaminação, né, pela Covid-19. Segundo um balanço da Universidade Johns Hopkins, foram 666 mil, quase 667 mil novos infectados num dia e 12.220 óbitos, isso ontem, na quarta-feira. E pela primeira vez um país europeu ultrapassou essa trágica marca de 50 mil mortos, foi o Reino Unido, mas a França e a Itália, cada um já tem 43 mil mortes. Então, isso é possível que logo eles cheguem a 50 mil mortes também. Essa segunda onda que está atingindo fortemente a Europa, como você já até comentou do caso da Alemanha, né, doutora? Isso está demonstrando exatamente, né, que a pandemia não acabou,
que se você aumenta a flexibilização, a gente teve aí a abertura de aeroportos, né, na época do verão europeu, então as pessoas estavam às ruas, as pessoas passaram a circular mais, a se relacionar mais, então eu aponto muito essa movimentação como algo que pode ter, né, acelerado isso, em que pese que a gente tenha uma mortalidade um pouco maior, mesmo com esses casos que você está dizendo, né, Thalita, veja, a gente tem um aumento, foi o maior, né, do mundo, 666.053. Tanto o Reino Unido, que tem essas 50 mil mortes, a França, foi colocado que a cada 4 mortes que estão acontecendo na França, uma é por Covid. Isso é um número muito alto quando a gente olha a mortalidade, se a gente for comparar a mortalidade com outros anos, né, em relação a doenças respiratórias e tal. E a gente tem que ficar muito atento. Se esses países que testaram mais que a gente, veja, fizeram mais testes, rastrearam mais, tiveram alguns cuidados, fizeram um lockdown mais importante, tiveram aí algumas questões do ponto de vista da oferta de políticas públicas mais gerais, eu quero dizer, não só da saúde, né, garantindo algumas coisas, estão passando novamente por esse momento. É claro que se a gente não cuidar, que se a gente continuar nesse movimento, vamos aí pelo mesmo caminho. Eu acho que o mundo tem um desafio agora de respeitar esse momento com aquilo que a gente tem de cuidado de evidência possível, manter o distanciamento social dentro daquilo que for possível, garantir o uso de máscara, não sair rodando com isso, né? Porque, infelizmente, a gente está vivendo esse novo número de casos e mortes, tanto no Reino Unido, a Itália também está numa situação muito difícil. Tenho acompanhado pessoas que trabalham lá, que estão lá no dia a dia, e é uma situação assim muito preocupante, né? Você falou sobre essa situação aqui do Brasil, sobre esse aumento das internações, inclusive em hospitais particulares. Isso já indica uma segunda onda, Karina, aqui no Brasil? Você acha que é muito possível que essa segunda onda chegue ao país, que se abata sobre a população e que, inclusive, será muito difícil a gente retomar essas medidas de lockdown, esse pequeno lockdown que teve aqui no país? Como que você vê essa situação? Veja, eu acho que o Brasil, infelizmente, não chegou nesse momento da gente dizer acabou a primeira onda e começou uma segunda onda, né, Thalita? A gente está vendo aqui, ó, que de ontem para hoje, no Reino Unido, foram 595 mortes a mais. O Brasil teve, durante um longo período, uma média de 1.000 mortes por dia. A gente chegou a conversar isso aqui várias vezes. Então, apesar da diminuição da média móvel, o Brasil não saiu em nenhum momento desse número. Tudo bem que a gente tem que olhar a população, tem que comparar, não estou dizendo que não. Mas a gente nunca saiu aí de algo entre 400 e 500 mortes por dia. Então, a gente, de alguma forma, o Brasil não vivenciou essa diminuição. Houve uma diminuição, mas a gente não pode dizer acabou a primeira onda, vamos começar uma segunda onda agora. Eu acho que a gente está emendando, vamos dizer assim, se eu puder falar dessa forma, uma primeira com a segunda onda. Estamos vivenciando isso. Eu acho que a gente tem que estar atento. Claro que a gente tem aí as apostas da vacina para o ano que vem, mas mesmo assim as vacinas não serão um resultado para tudo, a gente não terá vacina para todo mundo, temos que ver ainda, como a gente já conversou aqui, as questões da eficácia. Mas eu acho que o Brasil, infelizmente, a gente vai ver agora um aumento de casos. Espero estar equivocada, não acho, pelo que tem. Na epidemiologia, a gente vai falando, na saúde tem o que a gente também vai escutando, né? A gente vai vendo o que está acontecendo, um aumento da procura nas unidades básicas de saúde, nos consultórios, um aumento do número de infectados nas universidades, um aumento nos hospitais, e isso a gente está vendo, Thalita. Eu acho que, infelizmente, para os próximos dias a gente vai ter, sim, um aumento no número de casos. Eu espero que o número de óbitos não acompanhe. Agora, veja, quando você falou do número de óbitos, se você tem um aumento muito grande no número de casos, mesmo que você tenha o que fazer, saiba como lidar, como manejar, se o número é muito grande, você não consegue dar conta de todo mundo que precisa. Por isso que, de novo, a gente volta àquela situação de necessidade de achatamento da curva. E se a gente não puder vivenciar exatamente um lockdown, mas que a gente vivencie a manutenção do distanciamento social de um jeito responsável, importante e ético, porque é o que a gente tem hoje na mão, gente, é poder distanciar e é usar máscara e outros equipamentos de proteção individual. Perfeito, é isso. Vamos ficar em casa, vamos usar máscara, vamos se proteger e proteger o outro também. Karina, um beijo para você, muito obrigada mais uma vez e até semana que vem.
Um beijo, Thalita. Um prazer estar aqui com vocês sempre. Até semana que vem.